Olá, está no ar o Pauta Aberta desta sexta-feira, 17 de setembro de 2021. A partir de agora, eu trago as informações do Departamento de Jornalismo da TV Evangelizar. Confira os destaques do jornal de hoje. O horário de verão volta a ser debatido como forma de amenizar os impactos da crise hídrica. Você vai ver o que a vacinação faz com que o setor de turismo registre alta de 20%. E ainda conheça a história de superação de 2 medalhistas paralímpicas. Você confere essas e outras notícias a partir de agora no Pauta Aberta. O país enfrenta a pior crise hídrica e energética em 91 anos. O que voltou a estar em pauta agora é o horário de verão, extinto em 2019. Segundo especialistas, a retomada representaria economia de pelo menos 5%. Veja. Represas vazias, pouca chuva e energia cada vez mais cara. A maior crise hídrica no país em 91 anos pressiona o governo a tomar atitudes. E uma solução que já havia sido descartada como medida de economia volta a figurar na lista de opções: o horário de verão. A medida foi adotada pela primeira vez no início da década de 30, só por um ano, mas voltaria a ser usada a partir da gestão Sarney, em 1985. O horário de verão só seria extinto mesmo em 2019, já no governo de Jair Bolsonaro, sob a alegação de pouca eficácia. Mas nesta semana, entidades ligadas aos setores elétrico, do consumidor e do meio ambiente divulgaram um relatório defendendo a retomada. Segundo o estudo, neste momento, o horário de verão representaria uma economia de ao menos 5% de energia se voltasse a ser adotado como antes. A Carla também é desse time. Dona de um restaurante em São Paulo, ela aproveitava a hora extra de luz do dia para economizar na conta. Acredito que em torno de uns 15%, 10 a 15%, a gente conseguiria ter aí de economia com o horário de verão. Qualquer pequena ajuda é sempre bem-vinda, mas a gente precisa saber que o horário de verão ele dá uma pequeníssima contribuição a um grave problema. Com ou sem horário de verão, o consenso entre especialistas é de que o governo demorou a tomar as atitudes necessárias para conter a crise deste ano e acabou se pautando somente na economia voluntária por parte dos consumidores. Com isso, o risco de racionamento de energia, antes um fantasma do passado, agora volta a assustar o país. Se a gente não tiver água para gerar, as termoelétricas não vão dar conta sozinhas do recado. A gente precisa preservar um restinho de água até o final do período seco, até começarem as próximas chuvas no mês de novembro. Nós precisamos fazer essa nova lição de casa, intensificar medidas de eficiência energética e gestão da demanda, ou seja, o horário em que os usos finais são consumidos, e manter a diversificação da matriz elétrica, contratando mais energia solar e energia eólica, que são as duas fontes mais baratas e que vão ter maiores benefícios futuros sobre a conta de luz. Agora a gente fala de economia do país e tem boa notícia divulgada pelo Banco Central, que está otimista com a retomada. Quem tem os detalhes é a repórter Fabiana Vantucci. A atividade econômica brasileira registrou alta de 0,60% no mês de julho, em comparação com o mês anterior. Esse índice aumenta a confiança na recuperação da economia do país. Para se ter uma ideia, até fevereiro, o percentual era positivo, mas nos últimos meses vinha apresentando resultados negativos por causa da pandemia. O trimestre encerrado em julho, por exemplo, fechou com oscilação negativa de 0,02%. Mas a boa notícia é que em julho houve recuperação. Se compararmos com julho de 2020, houve crescimento de 5,53%. No acumulado de 12 meses, o indicador também ficou positivo, em 3,26%. Esse índice é uma forma de avaliar a evolução da economia do país e ajuda o Banco Central a tomar decisões sobre a taxa de juros, por exemplo, a Selic. São consideradas informações de 3 setores da economia: indústria, comércio e agropecuária, além do volume de impostos. Criado há 55 anos, o FGTS era uma proteção ao trabalhador demitido sem justa causa. No entanto, com o tempo, ele foi aprimorado e ganhou novas funções. Uma delas, e a mais popular, é o auxílio na compra da casa própria. No coração de São Paulo, um cantinho preferido do Flávio.
A kitnet de 30 metros quadrados, bem no centro da capital paulista, comprada em 2014 e quitada com o saldo do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O Fundo de Garantia eu usei a partir do ano seguinte para fazer a amortização por tempo, né? E a cada 2 anos eu repeti esse processo, o que me ajudou a quitar de forma mais rápida. Foi fundamental porque cerca de 20% do valor do imóvel foi amortizado com este fundo de garantia. Conquistar a casa própria é o sonho de quase todo brasileiro. Em plena expansão, o mercado imobiliário cresceu 26% no ano passado e deve expandir 10% a mais este ano. Segundo o levantamento do setor, o índice de intenção de compra do brasileiro, seja qual for o padrão do imóvel, está em alta, quase 30%. Isso significa que mais de 14 milhões de famílias pretendem comprar um imóvel nos próximos 2 anos. Imagina se não tivesse FGTS. Ninguém ia produzir unidades habitacionais para atendimento de famílias de baixa renda, porque essas famílias não têm capacidade de pagamento nas condições de mercado. Foi o caso do Alan, que aos 27 anos comprou um apartamento de 2 quartos por R$ 189 mil na zona leste de São Paulo. Foi fundamental e até mesmo na questão do abatimento de parcelas. Então eu fiz todo o cálculo para conseguir diminuir o tempo de financiamento também. O FGTS tem ajudado na realização de sonhos e no crescimento do mercado. E não é apenas do setor imobiliário. Em entrevista ao programa Voz do Brasil e exibido aqui na TV Brasil, o presidente da Caixa Econômica Federal falou sobre o assunto. O FGTS, ele financia basicamente todas as casas de habitação popular. Além disso, obras de infraestrutura, saneamento básico, autoestradas. 90% do dinheiro é investido na habitação popular, Casa Verde e Amarela, e 10% em infraestrutura. Ontem, durante evento para o setor da construção civil realizado em Brasília, a Caixa Econômica Federal anunciou a redução de taxas de juros do crédito imobiliário. Segundo o banco, a modalidade contará com taxas a partir de 2,95% ao mês, somadas à remuneração da poupança, o que representa uma queda de 0,4 ponto percentual. Atenção, beneficiários do INSS. Quem encaixa nos requisitos e precisa fazer a prova de vida, é importante ficar atento aos prazos. Quem não realizar o procedimento pode ter o benefício suspenso. Confira. Mais de 7 milhões e 300 mil segurados do INSS ainda precisam fazer a prova de vida até dezembro de 2021. Quem não cumprir a exigência poderá ter o benefício suspenso. O prazo varia conforme o mês em que o recadastramento deveria ter sido feito em 2020. Quem faria a prova de vida em setembro ou outubro de 2020 e ainda não fez a atualização, deve realizar o procedimento até o dia 30 de setembro. Em outubro, será a vez de quem teria que fazer a comprovação em novembro e dezembro de 2020. O segurado não é obrigado a esperar até o mês em que o prazo dele acaba. A não realização do cadastramento não implica em cancelamento imediato do benefício. Antes disso, há outras 2 etapas: bloqueio e suspensão do pagamento. Segurados que já tiverem os benefícios bloqueados e suspensos podem reativá-los diretamente no banco. Benefícios cancelados também podem ser reativados. Nesse caso, o segurado terá que ligar para a Central 135 e agendar o serviço de reativação de benefício. Esse procedimento também pode ser feito pelo aplicativo Meu INSS. Maiores de 80 anos e pessoas a partir de 60 anos que têm dificuldade em se locomover podem fazer a prova de vida em domicílio. Para isso, o beneficiário ou um familiar pode agendar a visita do órgão por meio do telefone 135 ou pelo Meu INSS. Quem tem a digital cadastrada no Detran ou no TSE via título de eleitor pode fazer a prova de vida digital por meio do Meu INSS. Ainda falando de INSS, foi confirmado para o mês que vem o pagamento de um novo benefício, o Auxílio Inclusão. Esse dinheiro extra é bem específico. Nem todos os aposentados ou pensionistas terão direito a ele. O Auxílio Inclusão é um programa para pessoas inscritas no BPC, o Benefício de Prestação Continuada, que é voltado para aqueles que comprovem que não têm meios para se sustentar sozinhos.
Boa parte dos beneficiários de hoje são idosos sem aposentadoria ou pessoas com algum tipo de deficiência. A ideia do INSS, com a criação do Auxílio Inclusão, é complementar a renda de quem está no BPC. Essa novidade começa a ser paga já no mês que vem, no dia 1º de outubro. E o valor é igual para todos os inscritos e equivale a R$ 550, ou meio salário mínimo. Vão receber todos aqueles que têm emprego em carteira assinada e recebam até R$ 2.200 por mês. A ciência tem sido uma grande aliada na luta contra a pandemia e tem boa notícia que vem aqui do Paraná. Pesquisadores da Universidade Tecnológica Federal, a UTF-PR, anunciaram a criação de um equipamento que faz a filtragem do ar em ambientes internos com grande circulação de pessoas. E se houver contaminação no ar, essa filtragem teria poder para destruir o coronavírus. Batizado de Coronavap, o aparelho vai filtrar e sanitizar as superfícies. Ele foi desenvolvido no Laboratório de Fabricação Eletrônica do Departamento de Eletrônica do campus da UTF-PR em Curitiba. O equipamento, com a nova tecnologia, fará uso de descargas elétricas e atração eletrostática para acabar com o vírus. Quem está à frente do projeto é o professor Fernando Castaldo. Então está aí uma ajuda a mais para combater este mal invisível que é o coronavírus. E quem também está auxiliando nas medidas contra a Covid-19 é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. Pesquisadores trabalham no desenvolvimento de um aparelho que consegue fazer um monitoramento de maneira mais eficiente da carga viral encontrada no ar. O nome da novidade, Coronatrap. Resultado de pesquisas em desenvolvimento desde o início da pandemia, o novo dispositivo consegue armazenar o vírus para então analisar e assim confirmar a presença dele neste ou naquele ambiente e também as formas de manifestação. Aparelhos desenvolvidos anteriormente não conseguiam com tanta eficiência preservar o vírus para análise. Os primeiros protótipos desse projeto serão levados a escolas públicas, onde a presença do vírus no ambiente ainda é pouco estudada. A ideia é colocar em funcionamento também em hospitais e restaurantes, outros locais com grande concentração de pessoas. O maior desafio ainda é fazer a produção em larga escala. A seguir, vamos conhecer a história de superação de 2 medalhistas paralímpicas. O intervalo é breve e já voltamos. Fique com a gente! Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Estamos de volta com o Pauta Aberta e agora o assunto é turismo. O avanço da vacinação fez com que muita gente voltasse a viajar. Os números ainda estão longe do período pré-pandemia, mas as viagens deste ano já superam as do ano passado. Com a adesão em massa da vacinação contra a Covid no país, os planos de viajar no final do ano voltaram a fazer parte da rotina da classe média. A Associação das Operadoras de Turismo diz que as vendas de viagens nacionais estão crescendo 20% por mês desde maio e projeta um fim de ano ainda mais movimentado, o que é confirmado pelas companhias aéreas. A associação que representa o grupo estima que o final do ano vai ter 90% das rotas de antes da pandemia. No primeiro semestre deste ano, 24 milhões e 100 mil passageiros viajaram de avião, contra 23 milhões e 700 mil no mesmo período do ano passado. O número de viajantes pré-pandemia no período foi de 38 milhões e 400 mil. Embora o ritmo seja de retomada, é preciso atenção. Como ainda estamos em pandemia, é possível que as empresas aéreas façam mudanças de horários e cancelamentos de voos. Por isso, o Ministério do Turismo, a ANAC e a UNB lançaram uma cartilha com orientações. Para o turismo internacional, por exemplo, a atenção deve ser outra. No momento, cerca de 100 países estão com fronteiras abertas para o Brasil. Esta especialista alerta para os cuidados para quem vai viajar para fora. Como essas informações se atualizam todos os dias, é importante que você esteja acompanhando em sites como Ministério da Saúde, OMS e Relações Exteriores. Ali você obtém informações sobre países que estão aceitando, os que não estão aceitando, e fique se atualizando a respeito das notícias daquele país. O Chile anunciou medidas sanitárias para receber turistas a partir de outubro.
um dos destinos mais procurados por brasileiros na América do Sul, anunciou as regras para receber turistas durante a pandemia de Covid. O Chile irá abrir as fronteiras em outubro, mas tem regras sanitárias. E como tem regras? Brasileiros só entram aqueles que comprovarem que foram vacinados com qualquer vacina de 1 ou 2 doses, mas tem que estar imunizado, senão não entra. Outro detalhe, é preciso também mostrar o resultado de PCR, o exame de sangue que confirma ou descarta a presença do vírus. E esse exame precisa ser feito no prazo de 72 horas antes da entrada no país. Tem mais. Depois de comprovar a imunização, mostrar o teste de PCR, o turista ainda será obrigado a fazer uma quarentena, isolamento de 5 dias no hotel antes de poder bater perna e curtir o passeio. E essa rotina de isolamento deverá ser informada para as autoridades sanitárias. Ficou difícil ir para o Chile? Bom, na América do Sul, somente o Peru já recebe turistas com a apresentação do passaporte sanitário e também o exame de PCR. O Uruguai irá abrir as fronteiras em novembro e também irá exigir o passaporte sanitário e exame de PCR. Já a Argentina ainda não anunciou quando e se irá abrir a fronteira para turistas. As facilidades estão aí, ó. Pix, pagamento só com cartão por aproximação, tudo muito simples. Mas junto com esses sistemas vieram também os golpes. Confira na reportagem como se prevenir. Hoje, para fazer um pagamento, você nem precisa mais de senha, basta aproximar o cartão e pronto. Sistema que conquistou os brasileiros, cresceu mais de 500% e já movimentou 53 bilhões de reais. A tecnologia dos cartões de pagamento é uma tecnologia chamada de NFC, que significa Near Field Communication, que em português seria comunicação por campo cercano. Essa tecnologia é uma tecnologia que foi patenteada em 2003, mas lá pelo ano 2010, mais ou menos, passou para os telefones celulares inteligentes também. Facilidade que chamou a atenção dos golpistas. A máquina só funciona a menos de 10 centímetros de distância. E na aglomeração a gente não sabe se o que está encostando é uma bolsa, é uma pessoa, então a gente não tem como detectar. E esse pagamento vai ser efetuado e a gente às vezes nem percebe que o pagamento foi efetuado. Tá? A menos que a gente tenha o controle na hora de ver que o pagamento foi, mas é muito difícil a gente estar controlando o tempo todo a conta do banco. Outra modalidade muito utilizada é o Pix. O sistema já representa 30% das transações e também não está livre dos golpes. A fraude que acontece no Pix é justamente assim, olha... eu clonei o celular de um familiar meu, de um familiar seu, e agora eu estou acessando, me comunicando com você, dizendo assim, olha, eu preciso de dinheiro imediatamente, mande para mim. Uma vez que você mandou o Pix, não tem mais volta. Né? Esse que é o detalhe da fraude. Se não tem mais volta, como é que faço para receber de volta se eu mandar para alguém conhecido ou um fornecedor? Ele vai te devolver o dinheiro. Mas, se é um fraudador, se é alguém que está com más intenções, é claro que ele não vai devolver, né? É claro que você não precisa abandonar essas facilidades, basta tomar alguns cuidados. Aquele cartão que tem o símbolo, a gente pode se proteger embrulhando ele, por exemplo, num papel alumínio ou colocando numa caixinha de metal. Outra forma fácil de se proteger, por exemplo, mas já não tanto, é se vocês tiverem 2 cartões com a tecnologia NFC. Aí a gente, colocando os 2 cartões juntos, a máquina ela vai perceber que tem o cartão, só que não vai conseguir ler, porque ela vai ativar 2 etiquetas com 2 códigos diferentes e aí ela vai dar a leitura de cartão inválido. Cuidado com os atalhos no WhatsApp, cuidado com os links e atalhos nos e-mails, tá? Cuidado com as mensagens. Tem 2 meninas que estão esbanjando alegria. Isso porque elas voltaram de Tóquio exibindo as medalhas paralímpicas que conquistaram. Você vai conhecer agora a história de lutas e superação das gêmeas Débora e Beatriz. Acompanhe. Mais do que o laço fraterno, Débora e Beatriz são unidas pelo amor à natação. A modalidade, muito mais do que um esporte, foi a porta que permitiu às gêmeas trilharem o caminho da inclusão. Aos 12 anos, elas receberam o diagnóstico definitivo de deficiência intelectual,
uma deficiência invisível aos olhos. Elas têm dificuldade no dia a dia com as coisas normais dela, de sobrevivência, desde lidar com dinheiro, contas, estudar, enfim. Então, são muitas dificuldades, só quem vive de perto entende. Coloquei na natação com a ideia do conceito de inclusão, para que ela tivesse espaço, para que elas pudessem fazer aquilo que toda criança da idade delas faziam, né? Mas o que era para ser apenas um meio de aprendizagem que unia o lúdico ao pedagógico se transformou em algo que poderia levá-las a piscinas ainda maiores. Em 2015, com índices extremamente favoráveis, veio a profissionalização, um desafio grande não só para elas. Desde que eu comecei a me inserir no movimento paralímpico, percebi o potencial delas, né? Pelos rankings nacionais, internacionais, então a gente sabia que elas tinham muito a evoluir e o potencial era grande. Os resultados da nova fase chegaram rápido, mas não como esperado. Beatriz disputou as Olimpíadas do Rio em 2016. Débora foi tirada da competição por uma apendicite. Comecei a nadar a seletiva do Rio, eu já tinha baixado meu tempo mais ainda, né? De 1,25 eu fui para 1,23. Né, de 1,28, 25, agora 23. E no meio disso eu tive uma apendicite, no meio da seletiva, eu comecei a sentir muita dor. Daí eu fui para o hospital, fiquei internado uns 3, 4 dias aí. Eu não imaginava mesmo, né, que eu ia, né, para uns Jogos Paralímpicos com 18 anos, nunca imaginei. Mas assim, quando eu participei da seletiva, que eu consegui o índice, foi aí que imaginei. Aí fui começando a ligar os pontos, que eu era capaz, fui começando a acreditar mais em mim. E em 2021, finalmente o sonho de disputar uma Paralimpíada juntas se realizou. E hoje elas exibem felizes as medalhas de bronze conquistadas nos 100 metros peito e no revezamento 4x100 nas Paralimpíadas de Tóquio. E essa medalha representa o meu técnico, meus pais, minha irmã que está aqui do meu lado há muito tempo comigo, até em casa, né? Representa a minha madrasta, até minha cachorrinha aqui, que está aqui junto. E, tipo assim, eu tenho vontade de quebrar ela em pedacinhos, porque cada um deles merece essa medalha. Agora, elas querem mais. Além de um bronze, vai vir uma dobradinha. Se Deus quiser, um prata e um ouro. Na pele, um desenho e uma frase que as impulsionam. Continuar nadando significa muito mais do que alcançar os melhores resultados dentro das piscinas. Para Débora e Beatriz, isso representa continuar superando as barreiras da vida, independente da limitação. Não desistam do sonho de vocês, principalmente quem é atleta, não desanimem, porque um sonho de vocês vão se realizar com certeza. Um dia vai. Pauta Aberta está terminando. Nós temos um novo encontro na próxima segunda-feira. Até lá, um bom fim de semana.